É a altura de chamarmos o próximo convidado da noite, ele que é um ativista, tanto no digital como no terreno. O vosso forte aplauso para Leonardo Custódio. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar esta noite aqui connosco. Obrigado pelo convite. O nosso WhatsApp não para, portanto, se vier uma pergunta para si, não se incomode, eu vou mesmo colocá-la, está bem? Estamos combinados. O Leonardo nasceu em Magé, no Brasil, vive em Helsínquia, na Finlândia, desde 2007. Calculo que tenha encontrado uma grande diferença face ao Brasil. Sim, a Finlândia, as pessoas geralmente falam da Finlândia e o Brasil como opostos, né? Em todos os aspectos. Assim, o Brasil é enorme. Geograficamente, o Brasil tem uma diversidade cultural, racial, enfim, muito grande. A Finlândia é tido como um país, geograficamente bem menor e também bem homogêneo, assim. A realidade foi mesmo essa? Encontrou um país homogéneo na Finlândia ou mais receptivo à multiculturalidade? Eu acredito que existe uma diversidade e aí é que, assim, eu estou desde 2007 na Finlândia, então, por exemplo, a impressão que se tem da Finlândia é que não existem negros na Finlândia, né? Mas a Finlândia tem, por exemplo, finlandeses negros e pessoas que fazem com que pessoas como eu, que são negras de outros países, se sentirem muito confortáveis e se distanciarem, por exemplo, dos estereótipos. Foi com essa viagem, com essa mudança de vida, que começou a olhar para a sociedade de uma forma mais particular? Não, na verdade, eu acho que quando você é negro no Brasil, você já olha para a sociedade o tempo todo, desde que você cresce, né? E sendo negro, você está sempre pensando formas de se encontrar na sociedade, formas de se colocar, enfim, tudo. O que aconteceu na Finlândia foi que eu tive a oportunidade de pensar isso de uma forma mais institucional, acadêmica e tal, porque... Léo, desculpa a pergunta, e se calhar não é uma pergunta politicamente correta, mas a população brasileira tem uma grande percentagem de negros. Sim. Porquê é que a população brasileira, a mesma população que tem essa grande percentagem de negros, acaba por criar assimetrias tão grandes nos modelos de vida entre brancos e negros? É uma questão histórica, né? Assim, a forma que o poder foi distribuído no Brasil como sociedade, poder político, poder econômico, poder social, poder cultural, quem tem os espaços de fala, quem tem os espaços de visibilidade são geralmente as pessoas brancas que têm essa posição mais de classe média, classe alta. E os negros sempre tiveram esse trabalho mais forçado, de braço, de presença na base da sociedade. Fazer mover a economia também, porque é uma parte importante desse trabalho para a economia de um gigante como é o Brasil. Sim. Ainda hoje faz sentido lutar pela aceitação das diferentes etnias humanas. Eu não falo de raças porque acho que não existem, somos todos da raça humana, mas das diferentes etnias, das diferentes origens, faz ainda hoje sentido, em pleno século XXI, estamos em 2019. Sim. Não deveria ser assunto? Eu acho que ainda tem, apesar, é claro, né, que somos todos humanos, óbvio, mas a sociedade, a forma como ela funciona ainda mantém determinados grupos de pessoas. E aí no Brasil é uma combinação de fatores, né? Classe social, aspecto racial, aspecto étnico. É um racismo capitalista? O que seria um racismo capitalista? Ou seja, que acaba por segregar pessoas, tendo em conta a sua origem, e estratificando-as na sociedade logo nas classes mais baixas, sem nunca terem acesso a uma progressão. Sim, não tem como separar o capitalismo do racismo, né? Se você pensa, por exemplo, os processos colonizadores e tudo, a colonização é um processo capitalista, de certo modo, e a exploração dos corpos negros foi um processo relacionado ao capitalismo, então não tem como desvencilhar um processo do outro. E como é que conseguimos sair deste modelo social? Como é que se consegue romper com este modelo social? Ou seja, de uma forma rápida, porque também não podemos esperar 200 anos para que as coisas estabilizem. É preciso ser rápido na ação. Sim. Como é que se pode fazer? O que é que os Estados, os governos e as pessoas podem fazer? Eu acho que é questão de gerar mais oportunidades de pessoas que são historicamente presas a um determinado tipo de classe social, delas poderem estudar, delas poderem trabalhar e ascender e trabalhar em aspectos, em locais que elas não veem como delas por enquanto, né? Então, no Brasil, por exemplo, você não vê muitos médicos negros, você não vê muitos advogados negros, você não vê... Mas concorda com o regime de cotas, por exemplo, de rácios obrigatórios para o ingresso nesses cursos? É um debate muito complicado. Eu acho que concordar ou não é difícil, porque você tem aspectos que são de uma forma, aspectos que são de outra. Mas no Brasil fez uma diferença enorme. Então, por exemplo, hoje, quando você vai numa universidade no Brasil, você vê uma diversidade. A diversidade brasileira
está mais presente na universidade brasileira do que estava 15 anos atrás. Portanto, foi feito aqui algum progresso. Então, houve um progresso. Agora, se é uma lei enfim, que deve ser permanente ou não, isso é um debate que eu não posso conduzir, inclusive. Está neste momento a trabalhar num documentário, numa websérie, com base neste livro, Sim. No Mediativismo de Favela, reflexões sobre o processo de pesquisa. No meio de tanta tecnologia, o cara a cara acaba por ficar um bocadinho esquecido. Depende de onde você olha. Essas pessoas... Eu fiz essa pesquisa sobre o mediativismo de favela a partir da Finlândia. Então, a Finlândia me proporcionou essa possibilidade. E o que eu percebi ao fazer essa pesquisa é que, apesar de todas as tecnologias, estar presente, estar junto, estar em comunidade é muito importante para essas pessoas num espaço que é visto geralmente pelo olhar da violência, pelo olhar da pobreza. Se tem esses estereótipos da favela. E a pesquisa me facilitou ver que existem pessoas produzindo coisas que ninguém imagina que elas estejam produzindo. E a comunicação é um desses locais de produção que as pessoas têm. Esquecemos que é muito muitas das importante. vezes que as favelas são um espaço onde aquelas pessoas têm que viver e são protegidas por viver ali. Em algumas realidades no Brasil, faz parte de viver na favela para estar protegido. A verdade é essa. Até porque há uma economia de bairro, há uma economia da favela que acaba por dar vida e sustentar muitas daquelas pessoas. Sim, claro, né? A favela, na verdade, ela surge por uma demanda de trabalho. Exatamente. Entendeu? As favelas existem em locais onde se precisava de mão de obra. Então, desde sempre, a favela é um local de trabalho. E o que tem sido percebido agora, principalmente a partir das redes sociais, onde se tem mais espaço de produção, mas também no cotidiano, é que essas pessoas, além de ser um espaço de trabalho, é um espaço de criatividade, de inovação. De empreendedorismo. Empreendedorismo também, de vários aspectos, claro. O Leonardo está em Portugal para participar na conferência Afro-Europeans 2019, que está a decorrer entre 4 e 6 de junho, isto que tem em Lisboa. Esta é uma conferência bianual da rede Afro-Europeans, que acaba por ter aqui um intercâmbio de ideias. Sim. O que é que os europeus podem aprender com este tipo de conferências? A Afro-Europeans é uma conferência que traz pessoas negras, sobretudo negras, mas não só negras, para um diálogo sobre vários aspectos da sociedade, a partir do olhar negro, do olhar afro-europeu, no caso, e brasileiro. Claro, fazemos todos parte deste espaço. Sim, sim. E aí o aprendizado, eu acho que está muito no sentido de se entender como pessoa criativa, como cidadão dos espaços onde a gente habita, e também de como que podemos juntos atravessar fronteiras e produzir coisas que transformem a sociedade, como você estava perguntando Eu acho antes, que né? a transformação passa um bocadinho por aí, para ver o intercâmbio real entre as pessoas. E muitas das vezes, sabe, nós temos a CPLP, este espaço da língua portuguesa, e muitas das vezes esquecemos que temos este espaço em comum e que devemos trabalhar entre todos, porque só assim é que podemos sair valorizados. E dou-lhe os parabéns, Presidente, por estas iniciativas, porque acaba por conseguir juntar o Atlântico e aproximá-lo e mudar assim as mentalidades. Esperemos é que seja rápido. Esperemos que seja rápido. Leonardo Custódio, muito obrigado por ter estado esta noite a conversar connosco. Muito obrigado.